O início da data FIFA para o Internacional começa com o Colorado de olho na janela de transferências. Afinal, o prazo para contratar jogadores está encerrando. E, obviamente, o foco principal está na saída de jogadores e no objetivo de cumprir a meta orçamentária de vendas na temporada 2025. Uma negociação no exterior pode cair como uma luva. E eu quero falar sobre a cobrança de Roger Machado em Gustavo Prado, que repercute com o torcedor colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Começo da semana e também o começo da data FIFA, jogos de eliminatórias das seleções sul-americanas, visando ainda as últimas vagas para a Copa do Mundo do ano que vem. O Inter com poucos jogadores envolvidos neste momento. O Ener Valencia foi convocado para a seleção do Equador, o Alan Benítez foi convocado para a seleção paraguaia e também o goleiro Sérgio Rocher para a seleção do Uruguai. O Inter ainda tem o Gustavo Prado, que vai participar de um período preparatório com a seleção brasileira sub-20 lá no CT do Red Bull Bragantino. Então são os jogadores do Inter envolvidos aí, que não estarão nesta semana de treinamentos no CT do Parque Gigante, que inicia na próxima quarta-feira. O Inter de folga hoje, folga amanhã, inclusive a maioria dos dirigentes, tá? Os dirigentes viajaram aí para curtir as suas famílias, o que mostra também, né, que o Inter neste momento não está tão mobilizado nesta reta final de janela de transferências e o foco principal está em venda de jogadores, e não, né, necessariamente naquela busca ferrenha da reta final da janela, como geralmente acontece na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Então mostra também uma mudança de postura do Inter. Quero falar sobre tudo isso em nome da Mais Ágil Assessoria, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Tudo com eles é feito de forma 100% online e segura. Então, independente de onde você está me assistindo nesse momento, você pode colocar o dinheiro na conta. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você conversa com um especialista da Mais Ágil e consegue resolver o teu problema financeiro, tá bom? Link na descrição, o WhatsApp também aqui na tela para você, tá bom? Turma, vamos falar um pouquinho sobre algumas situações que eu deixei separados aqui para vocês. A primeira pauta que eu tenho é sobre uma cobrança, né, do Roger Machado no Gustavo Prado. Para quem não viu, né, ontem depois do jogo, o pessoal da Rádio Guaíba acabou flagrando. Eu vou colocar aqui na tela para você uma imagem, né, que é aquela coisa, termina o jogo, os jogadores vão se abraçar, se cumprimentar, e no meio do caminho, o Roger foi cumprimentar alguns jogadores, cumprimenta o Vitão, e quando chega no Gustavo Prado, ele não cumprimenta o garoto e faz uma cobrança muito forte e pública, que não é muito o perfil do Roger Machado, mas cobrou, né, o jogador e depois foi cumprimentar jogadores mais medalhões, como o Ener Valencia e, se eu não estou enganado, estava junto ali o próprio Vitão, né, o zagueiro do Internacional. O Alexandre Ernest, que é meu colega lá no Vozes do Gigante, ele trouxe uma informação, hoje lá no Donos da Bola da Band, que o Roger estaria cobrando alguma questão tática e técnica do Gustavo Prado, em especial numa jogada no final do jogo, onde ele não daria uma amplitude para o Oscar Romero e o Inter acaba perdendo a bola. Também ele teve a informação de que essa cobrança não repercutiu também, que o Prado teria ficado bem incomodado com a exposição, né, por parte do Roger Machado e com uma diferença, vamos dizer assim, de tratamento em relação ao que o Colorado vem sendo aí nos últimos meses. A gente já viu, né, o Roger em algumas coletivas pegar um pouquinho mais pesado com o Ricardo Matias, também, né, com o Luiz Otávio e outros jogadores, né? Lembro da coletiva lá do Mineirão, por exemplo, onde ele é respondido, onde ele é perguntado melhor pelo Douglas Demoliner, e ele cita, né, mas daqui a pouco vão cobrar o Matias que já não faz gol há quantos jogos, aí vão cobrar o Heineken. E ele nunca falou especificamente quantos jogos o Valencia tá sem fazer gols, que são quase 20, o Borré da mesma forma. Então ficou meio esquisita essa cobrança, tá? Eu acho que é do jogo, faz parte, né, do trabalho do Roger essas cobranças em relação a jogadores mais jovens, mas é curioso, né, que acontece somente, né, com os jovens dessa forma mais pública, né, perante a imprensa, óbvio, né, que a gente vai noticiar isso, e perante ao torcedor do Internacional que estava presente lá no estádio Beira-Rio. Mas enfim, o Prado agora vai para a seleção sub-20, vai fazer a sua trajetória lá com o Ramon Menezes e as coisas seguem naturalmente aqui dentro do estádio Beira-Rio.
Quero falar também, gente, sobre duas negociações que o Inter deve concluir até o final da semana. O Wesley está indo para o Al-Rayyan, a gente já sabe disso, negociação que vai colocar 21 milhões e meio de reais nos cofres do Internacional. É uma negociação vista com ótimos olhos, porque o Inter investiu, né, cerca de 1 milhão de euros para trazer o Wesley junto ao Cruzeiro. Claro que teve a ida do Wanderson, visto que o Inter não quitou a dívida com os mineiros. E aí, né, o Inter está embolsando um valor significativo por um jogador que, teoricamente, tem um gol no ano, que é contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Então, um negócio visto como positivo pelo momento do Wesley, né, pelo que ele já fez aqui ano passado, saiu, teoricamente, ainda num bom valor, né, poderia se desvalorizar ainda um pouquinho mais. E também, gente, existe uma boa possibilidade do Inter confirmar a saída do goleiro Ivan, jogador que tem apenas 45 minutos pelo Internacional nesses últimos 2 anos, chegou no começo de 2024 para ser uma sombra ao Rocher, e na verdade seria o titular do Inter naquele momento, mas teve uma lesão ligamentar no joelho. O Inter contrata o Fabrício, ex-jogador aí do Nova Iguaçu, hoje no Figueirense, ele joga cerca de 10 jogos aí pelo Inter, e o Ivan, né, mesmo recuperado da sua lesão de ligamento, ainda não conseguiu ter nenhuma oportunidade. Quem acabou jogando e se deu melhor nessa foi o Antony. E com isso, o Ivan pediu para ser negociado para justamente ter tempo de jogo, voltar à vitrine, e a ideia é emprestá-lo ao Criciúma, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, esteve na elite do Brasileirão no ano passado e neste momento está brigando para subir, tá? O Criciúma é 4º colocado, né, tem 39 pontos, o Novo Horizontino é o 5º, tem 36, então neste momento o Criciúma estaria subindo para a Série A de 2026. E o Ivan seria um dos contratados aí neste último dia de janela por parte do Tigre para também, né, fortalecer o elenco rumo à Série A. O Inter não se opõe justamente porque entende, né, que hoje o Ivan é o terceiro goleiro, o Inter tem o Rocher, tem o Antony e o Ivan é o terceiro nome. O Inter já liberou, inclusive, o Henrique Menck, jogador de categoria de base, para o Como da Itália, também nessa mesma ideia de goleiros subutilizados, e o Cauã Jesus ficaria, né, como uma terceira alternativa aí dentro do plantel do Internacional. Para a gente fechar, eu quero falar sobre uma negociação que o Inter está de olho. Consegui conversar com alguns dirigentes hoje pela manhã e eles falam que o Inter monitora essa situação, tá? Que é a ida do Alexandre Alemão para o Rayo Vallecano da Espanha. Rayo Vallecano que disputa a Série A da La Liga, né, o Campeonato Espanhol, empatou com o Barcelona em 1-1, inclusive na última rodada do Espanholão. E ele já fez exames médicos e deve assinar o contrato entre hoje e amanhã, que é quando fecha também a janela espanhola, com o Rayo Vallecano. Ele está saindo do Pachuca e indo para o Rayo Vallecano. A negociação, segundo portais da Espanha, está na casa dos 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na conversão para a nossa moeda. O Inter tem direito a 30% desta negociação. Então, fazendo os cálculos aqui, 1,5 milhão de euros, convertendo cerca de 10 milhões de reais o Inter deve faturar com a venda, né, do alemão do Pachuca para o Rayo Vallecano. Lembrando que o alemão foi vendido ao grupo Pachuca pelo Inter, foi, né, jogar no Real Oviedo por 2 temporadas e agora estava indo de fato para o Pachuca do México, né? Mas não durou muito, já está sendo vendido. 5 milhões de euros, sucesso aí o alemão que de fato fez uma grande mudança aí na sua carreira, né? Chegou embaixo aqui no Inter como um jogador desconhecido e, poxa vida, né? Hoje está sendo negociado para jogar a Série A da Espanha. Tá bom? Não esquece, gente, que a semana é de eliminatórias da Copa do Mundo, então você já sabe, né? Melhor lugar para palpitar? KTO.bet.br. Minha casa de apostas pode ser a sua também. Tem o Clube KTO com uma série de vantagens, então você já sabe, né? Faz o teu registro, a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!